Desde sempre, temos medo do que se esconde na escuridão. Histórias de criaturas sombrias atravessam gerações, e nenhuma delas nos fascina tanto quanto o vampiro. Mas por que essa figura nunca desaparece? O vampiro é mais do que um monstro. Ele reflete nossos desejos e medos mais profundos. Seu apetite insaciável por sangue simboliza a obsessão pela juventude eterna, a busca pelo poder e o temor da morte. Ele nos lembra que, por mais que tentemos evitar, sempre seremos confrontados com aquilo que não queremos encarar. Hoje, não caçamos vampiros com estacas e alho. Em vez disso, enfrentamos novos desafios: o culto à aparência, a corrida contra o tempo, o medo da decadência. Quantos de nós não trocaríamos tudo por mais alguns anos de juventude? A história dos vampiros é também a nossa própria história. E ao longo deste vídeo, vamos desvendar como essa maldição do sangue segue viva, se transformando junto com a sociedade. Fique até o final, pois esta reflexão pode mudar a forma como você enxerga não apenas os vampiros, mas a própria vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como esta. Parte 1. A origem do medo. A figura do vampiro não nasceu do acaso. Em diferentes culturas, há relatos sobre seres que retornam dos mortos para se alimentar dos vivos. Esses mitos, por trás de sua aparência sobrenatural, escondem medos muito reais. Na Idade Média, por exemplo, doenças desconhecidas assolavam populações inteiras. Sem explicações científicas, muitos acreditavam que os mortos voltavam para espalhar o infortúnio. Exumações de corpos mostravam sinais que hoje sabemos serem processos naturais da decomposição, mas que na época eram interpretados como evidências de vampirismo. O medo do vampiro também refletia algo mais profundo: a ideia de que algumas forças sombrias podiam drenar a energia vital dos inocentes. Esse conceito não ficou preso ao passado. No mundo moderno, não encontramos seres com presas afiadas, mas ainda enfrentamos aqueles que sugam nossa vitalidade de formas mais sutis. O trabalho exaustivo, relações tóxicas, a busca incessante por aceitação. Tudo isso pode ser visto como um vampirismo simbólico, onde nossa essência é consumida pouco a pouco. Então, será que os vampiros realmente desapareceram ou apenas mudaram de forma? Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa figura se transformou e como continua assombrando a sociedade atual. Parte 2. A sedução da imortalidade. Se há algo que define os vampiros na cultura popular, é o seu fascínio. Ao contrário de outros monstros, eles não causam repulsa imediata. Pelo contrário, encantam, seduzem, hipnotizam. Mas por que essa imagem persiste? Desde os antigos mitos até os romances modernos, o vampiro representa um desejo proibido, a eterna juventude. Diferente de outras criaturas amaldiçoadas, ele não sofre os efeitos do tempo. Sua pele permanece intacta, sua força não se desgasta, sua aparência nunca se altera. Esse ideal reflete algo muito presente em nossa realidade. Basta olhar ao redor: quantos produtos, cirurgias e promessas de rejuvenescimento existem. A busca incessante por permanecer jovem, custe o que custar, pode ser vista como um tipo moderno de vampirismo. Mas o que essa busca significa? Será que a obsessão por nunca envelhecer nos impede de viver plenamente? O vampiro, ao se recusar a aceitar o ciclo natural da vida, paga um preço. Está condenado a uma existência solitária e vazia. Além disso, ele se torna dependente de algo externo para continuar existindo. Ele precisa do sangue de outros. Assim como muitos hoje, dependem da validação externa para se sentirem vivos. Redes sociais, padrões inatingíveis de beleza, a pressão para se manter jovem a qualquer custo. Tudo isso pode ser visto como um reflexo da sede insaciável do vampiro moderno. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. O medo do envelhecimento esconde, na verdade, o medo do fim. A morte sempre foi um dos maiores temores da humanidade, e a promessa da imortalidade, mesmo que amaldiçoada, ainda nos atrai. Mas será que viver para sempre, sem mudanças, sem evolução, realmente vale a pena? O vampiro está preso no tempo, mas nós temos uma escolha.
Talvez o segredo não esteja em evitar o tempo, mas em aprender a aproveitá-lo. A juventude não está apenas na aparência, mas na forma como vivemos e nos renovamos. E nos próximos capítulos, vamos descobrir como essa figura sombria continua a refletir nossas próprias escolhas. Parte 3. O vampiro e o desejo proibido. O vampiro nunca age à força. Ele não precisa correr atrás de suas vítimas. Elas vêm até ele, atraídas por algo irresistível, um olhar hipnótico, uma promessa de prazer, um desejo que a própria vítima mal consegue entender. Mas, no fundo, o que o vampiro desperta não é apenas sedução. É a tentação de ultrapassar limites, e não é assim que acontece em nossas vidas. Quantas vezes nos sentimos tentados por algo que sabemos ser destrutivo, mas ainda assim nos atrai? O vampiro simboliza essa parte de nós que anseia pelo proibido, que deseja ir além do que é permitido. Na literatura e no cinema, o vampiro costuma surgir como uma figura envolta em mistério, alguém que oferece um mundo novo, cheio de sensações, intensas. Mas tudo tem um preço. Ceder a esse chamado significa abrir mão daquilo que nos torna humanos. A vulnerabilidade, o crescimento, a própria mortalidade. Nos dias de hoje, essa figura pode ser vista como um reflexo da busca por prazeres instantâneos, que muitas vezes nos fazem perder a noção do que realmente importa. O vampiro não vive de verdade. Ele apenas sobrevive, preso a um ciclo eterno de desejo insaciável. E essa é a grande questão. O que estamos dispostos a sacrificar em nome de nossas vontades? Até que ponto vale a pena se deixar levar por algo que parece irresistível, mas que no final nos drena por dentro? O vampiro nos ensina que, quando o desejo se torna uma obsessão, ele pode acabar nos consumindo por completo. Parte 4. A maldição da eternidade. O vampiro é imortal. Mas será que essa é uma bênção ou uma condenação? Na ficção, ele parece ter tudo: beleza eterna, força sobrenatural, poder sobre os mortais. No entanto, há um detalhe que poucos percebem. Ele está preso no tempo. Enquanto os séculos passam, ele permanece o mesmo. Nada muda, exceto o mundo ao seu redor, que se transforma sem que ele possa acompanhar verdadeiramente. E se pensarmos bem, essa é uma metáfora poderosa para algo que muitos temem: a incapacidade de seguir em frente. Quantas pessoas não vivem presas ao passado, incapazes de aceitar que a vida segue? A nostalgia pode ser reconfortante, mas também pode ser uma prisão invisível. O vampiro, ao se recusar a mudar, perde a essência da existência. Ele pode viver para sempre, mas nunca experimenta o novo. Suas relações são efêmeras, porque ele sempre vê aqueles ao seu redor partirem enquanto ele permanece. Sua fome nunca é saciada, porque não importa quantas vezes se alimente, ele sempre precisa de mais. Agora pense, quantas vezes buscamos segurança em algo que já não faz sentido apenas por medo da mudança? Quantos evitam o desconhecido, insistindo em se agarrar ao que já foi? A maldição do vampiro não é apenas a sede de sangue, é a incapacidade de evoluir. É estar aprisionado em uma existência repetitiva, onde tudo se torna previsível e, no fim, vazio. Mas nós não somos vampiros. Podemos mudar, aprender, crescer. A verdadeira imortalidade não está em permanecer o mesmo para sempre, mas em deixar algo significativo para trás. E nos próximos capítulos, veremos como esse dilema do vampiro reflete ainda mais aspectos da nossa sociedade moderna. Parte 5. O espelho da sociedade. O vampiro não tem reflexo, mas será que isso significa que ele não existe? Ou será que ele simplesmente não consegue se enxergar? Na literatura e no cinema, essa característica sempre esteve presente. O vampiro se aproxima de um espelho e vê apenas o vazio. Mas o que isso realmente simboliza? Se pararmos para pensar, o espelho representa algo essencial: a capacidade de se reconhecer. Saber quem somos, aceitar nossas falhas, nossos medos, nossos desejos. Mas e quando evitamos essa reflexão? Quando fugimos de quem realmente somos? Vivemos em um mundo onde muitas pessoas mascaram suas próprias identidades,
criam versões idealizadas de si mesmas nas redes sociais, escondem suas inseguranças por trás de filtros, vivem de aparências para serem aceitas. E, no fim, acabam como o vampiro, sem um reflexo verdadeiro. O vampiro, na sua busca por controle, poder e imortalidade, perde o que o torna humano. Ele não dorme, não sonha, não muda, apenas sobrevive. E isso nos leva a uma pergunta incômoda. Quantas vezes sacrificamos partes de nós mesmos para tentar nos encaixar em um padrão que, no fundo, nem sabemos se faz sentido? Talvez o maior perigo não seja encontrar um vampiro na noite, mas nos tornarmos um sem perceber. Porque quando vivemos apenas para alimentar desejos passageiros, quando fugimos de quem realmente somos, acabamos nos tornando sombras de nós mesmos. Mas, diferente do vampiro, nós temos escolha. Podemos encarar o espelho, nos reconhecer e mudar. Podemos viver de verdade. Nos próximos capítulos, veremos como o mito do vampiro continua evoluindo e se adaptando, refletindo as ansiedades de cada geração. Parte 6. O preço da imortalidade. O que estamos dispostos a sacrificar para viver mais? Para manter a juventude? Para evitar a passagem do tempo, o vampiro paga um preço alto por sua imortalidade. Ele precisa se alimentar constantemente da energia de outros para continuar existindo. Mas e se olharmos para a nossa realidade? Será que essa lógica não se repete? Hoje vemos pessoas que fazem de tudo para driblar o tempo. Tratamentos estéticos, dietas extremas, cirurgias arriscadas, produtos milagrosos que prometem juventude eterna. A obsessão por não envelhecer movimenta uma indústria bilionária, vendendo a ilusão de que podemos enganar a natureza. Mas assim como o vampiro, isso vem com um custo, porque por mais que tentemos esconder os sinais do tempo, ele continua passando. E às vezes, a tentativa de evitar o inevitável nos impede de viver o presente. Em busca da perfeição eterna, deixamos de aproveitar a beleza do momento. E há outro ponto importante. O vampiro não apenas sobrevive às custas dos outros, mas também se isola. Ele nunca se permite criar laços verdadeiros, porque todos ao seu redor são efêmeros. Ele vê o mundo mudar, mas nunca faz parte dessa mudança. Quantas pessoas hoje vivem presas nessa mesma armadilha, sempre em busca do próximo objetivo, do próximo passo, sem nunca parar para aproveitar a jornada, sempre tentando fugir do envelhecimento, mas sem perceber que é exatamente isso que nos torna humanos? A mortalidade pode parecer uma fraqueza, mas, na verdade, é o que dá valor à vida. O tempo nos ensina, nos transforma, e aceitar essa realidade pode ser a chave para viver de verdade, em vez de apenas existir. Nos próximos capítulos, veremos como a cultura pop moldou a imagem do vampiro e como ele continua refletindo nossos maiores medos e obsessões. Parte 7. O vampiro na cultura pop, reflexo de nossos tempos. O mito do vampiro evolui com a sociedade. Ele não é apenas um monstro do passado, mas uma metáfora que se transforma para refletir nossos medos e desejos mais atuais. No século XIX, Bram Stoker nos deu Drácula, uma criatura sombria sedenta por sangue e poder. Ele representava o medo do desconhecido, das doenças invisíveis e do colapso das normas sociais. No século XX, os vampiros se tornaram mais românticos, como Em Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, onde eles eram melancólicos, atormentados pela eternidade. E hoje, o que os vampiros modernos dizem sobre nós? Se olharmos para a cultura pop recente, perceberemos que eles mudaram de novo. Crepúsculo apresentou vampiros que brilham ao sol, seres que tentam suprimir seus instintos para viver entre os humanos. The Vampire Diaries e True Blood os mostraram como figuras divididas entre a sede por sangue e o desejo de pertencimento. E mesmo quando não aparecem como vampiros tradicionais, sua essência está por toda parte. Personagens que evitam o envelhecimento, que vivem no limite entre o bem e o mal, que representam tentações e desejos reprimidos. O vampiro moderno não é mais apenas um predador. Ele é alguém que quer ser aceito, que luta contra sua natureza. Isso reflete muito da nossa realidade.
Quantas vezes escondemos partes de nós mesmos para nos encaixar? Quantas vezes tentamos suprimir desejos, vontades e até fragilidades para sermos aceitos? A figura do vampiro continua relevante porque ele representa o dilema humano, a luta entre instinto e razão, desejo e controle, imortalidade e significado. Mas, no final, há sempre uma pergunta essencial. Será que vale a pena viver para sempre? Se isso significa perder a essência do que nos torna humanos? Nos próximos capítulos, vamos encerrar essa jornada explorando o que o vampiro nos ensina sobre o medo mais profundo da humanidade, a morte, e como lidar com ela pode mudar completamente a maneira como vivemos. Parte 8. O vampiro e o medo da morte. O preço da imortalidade. No fim das contas, toda essa jornada nos leva a um único medo, o medo do fim. Desde o início dos tempos, buscamos maneiras de escapar da morte. Erguemos pirâmides para preservar. Reis, criamos lendas sobre fontes da juventude. Desenvolvemos tecnologias para prolongar a vida. Mas, no fundo, o que realmente tememos não é apenas deixar de existir, mas a incerteza do que vem depois. O vampiro é a materialização desse medo. Ele venceu o tempo, mas a que custo? Está preso a uma existência sem fim, assistindo tudo ao seu redor mudar enquanto ele permanece o mesmo. Sua imortalidade não é uma dádiva, mas uma condenação, e isso nos faz refletir. Será que o problema está na morte ou no modo como lidamos com a vida? Vivemos como se tivéssemos tempo infinito, adiando decisões, deixando momentos passarem despercebidos. Mas e se, em vez de temer o fim, aprendêssemos a valorizá-lo? O ciclo da vida existe por um motivo. Cada fase tem sua beleza, cada mudança nos transforma. O tempo nos ensina, nos molda, nos dá significado. Se tudo fosse eterno e imutável, como o vampiro, será que realmente haveria propósito? Talvez o segredo da vida não esteja em tentar se tornar imortal, mas em viver de forma que, quando o fim chegar, não haja arrependimentos. E é por isso que o mito do vampiro continua tão poderoso. Ele nos lembra que a verdadeira maldição não é a morte, mas o medo de viver plenamente. Os vampiros sempre foram mais do que monstros. Eles são espelhos. Espelhos de nossos medos, desejos e contradições. Eles refletem nossa obsessão pela juventude, nossa luta contra impulsos reprimidos e, acima de tudo, nossa dificuldade em aceitar a passagem do tempo. Mas, diferente deles, nós temos escolhas. Podemos encontrar significado no tempo que temos. Podemos aprender a valorizar cada momento. Podemos deixar um legado que vai além da eternidade vazia dos vampiros. E agora eu te pergunto, o que você faria diferente se soubesse que sua vida não é infinita? Caso este vídeo tenha te inspirado a refletir, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui exploramos mitos, lendas e histórias que dizem muito sobre nós mesmos. E se quiser mais conteúdos como este, já sabe, ative o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.